Olá pessoal, já estou de volta aqui e hoje nós vamos falar sobre algumas instruções de processamento de dados da arquitetura ARM7, a saber, três tipos de instruções que operam sobre dados, algumas que realizam operações lógicas, outras que fazem operações de deslocamento de bits, e outra ainda que trabalha com deslocamento de bits, porém através de rotação. E por último, uma operação de multiplicação, ok? Bom, as operações lógicas, né, que nós vamos estudar são essa: a operação AND, a operação OR, a operação OR exclusivo, a operação bit clear e a operação move and not, ou MVN, ok? Então aqui a gente tem já um exemplo de cada uma dessas instruções, né? Nós temos dois registradores que são usados como registradores source, que são os registradores R1 e R2, e aqui em cada linha dessas registradores destinos, né? Ou destination, ok? Então no caso aqui na operação com AND, o de destination é R3, no caso da operação ou destination é R4, e aí a gente consegue ver, portanto, os dados que são utilizados como entrada em cada uma das operações, bem como o resultado da operação de saída, né? Então a gente vamos ver uma por uma, né? Aqui o que acontece, né? Aqui a gente feito um ou entre os registradores R1 e R2 e o resultado é armazenado no registrador R3. Essa uma AND, essa é uma operação bit a bit, né? Então é simples assim, 1 e 0, a gente vai encontrar o resultado aqui, 0. 1 e 0, 0 também. Se a gente pegar aqui, por exemplo, 1 e 1, 1, né? 0 e 1, 0. Então isso é feito com os 32 bits, tá? E é armazenado justamente no registrador R3. Na sequência a gente vê a operação OR, né? A operação OR, ela vai também acontecer entre os registradores R1 e R2 e o resultado vai ser armazenado no registrador R4. Então vamos testar aqui, 1 ou 0, 1, né? Vou pegar aqui 0 ou 1, resultado 1. Pegar aqui por exemplo, 0 ou 0, 0 ou 0, resultado 0, isso armazenado no registrador R4, né? Na sequência a gente vê um exclusive OR, né? Então recapitulando um pouco aí, no exclusive OR, se a gente tem 1 ou 1, isso resulta em 0, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, um caso aqui que tenha 1 ou 1, 1 ou 1, 1 ou 1, né? Vai dar 0. Novamente isso feito bit a bit, né? Se for 0 ou 1, vai dar 1. Então é uma operação de OR exclusivo, né? Na qual apenas um dos bits pode ser 1, né? Se os dois bits forem 0 também, você tem um resultado 0 também, ó. 0 ou 0, 0, tá? Isso tudo armazenado no registrador R5 aqui no nosso exemplo, né? Na sequência, a gente tem a operação bit clear, né? Essa operação bit clear, ela acontece como? Ela é uma AND entre um dos registradores e o outro registrador invertido. É interessante a gente voltar aqui para a operação AND aqui, porque se você percebeu o registrador R2, ele tem um aqui nos 2 bytes mais significativos aqui, ó, tudo 1 aqui, ó, tudo 1 aqui e tudo 0. Quando a gente faz uma operação AND, a gente percebe o quê? Que essa parte aqui de R1 vai ser toda copiada para R3, né? E que toda essa parte aqui vai ser apagada, né? Vai ficar tudo em 0 graças a essa operação de AND aqui, né? Quando eu tenho uma AND com 1, eu tenho uma cópia. Quando eu tenho uma AND com tudo 0, 0, né? A operação bit clear, ela vai funcionar de forma diferente, porque na verdade ela vai inverter todo o registrador R2. Então tudo isso aqui que é 1 vai virar 0. Quando eu fizer AND com isso aqui, vai resultar tudo em 0 aqui, ó. E tudo isso aqui que é 0 vira 1. Quando eu fizer AND com isso aqui, vai copiar isso aqui tudo para cá, né? Olha, então vocês vejam que é A, I, tio B, né? Então o segundo registrador, que no caso é o R2, ele é invertido, tá?
ocorre um NOT, né? O invertido bit a bit, né? Por último, a gente tem o Move NOT, né? O Move NOT, ele é uma cópia, né? Então eu vou pegar o R2 e vou colocar em R7, só que eu vou copiar ele também invertido bit a bit, né? Então, ó, tudo que é 0 aqui virou 1 aqui, ó, e tudo que é 1 aqui virou 0 aqui, é o Move NOT. Então já vimos aí mais exemplos ainda, né? Mais usos por exemplo aqui, ele diz pra gente que as operações AND e bit clears, elas são úteis para mascaramento de bit. Na verdade, a gente já tinha visto isso lá na linguagem C, né? Para AND em particular. Então, o que acontece? Por exemplo, quando você faz um AND dessa palavra aqui com essa outra aqui, o que vai acontecer? É isso aqui que está em 1 aqui, esse 2F, vai ser copiado. E todo o resto vai ser apagado, né? E com o bit clear, como eu já tinha explicado para vocês, acontece justamente o contrário, né? Então, por exemplo, o que está F, onde está F aqui vai ser tudo apagado, e onde está 1 aqui, onde está 0 aqui vai virar 1, o 2F vai ser copiado, né? A operação OR, ela é útil para combinar campos de bits, né? Então eu tenho, por exemplo, aqui duas palavras, né? Uma só está completa aqui, só tem bits de fato nos 2 bytes mais significativos, e a outra aqui nos 2 bytes menos significativos, né? E aqui esse aqui tá 0 e aqui tá 0. Quando eu fizer uma OR entre elas, eu vou combinar, eu vou ficar com F234 12BC, ok? Porque esse F234, quando fizer OR com 0, dá F234. E esse 000, quando fizer OR com 12BC, dá 12BC. Então serviu para combinar os campos de bits, tá? Operações de shift, né? Operações de deslocamento de bit, né? Essa é uma coisa interessante porque a gente tem aqui, digamos assim, 3 classes de deslocamento de bit. Uma que é chamada de lógica, a outra que é chamada de aritmética e a outra que é chamada de rotate, né? O que é interessante a gente perceber aqui? A classe que a gente chama de lógica, né? Nos espaços que ficam vazios, porque você vai deslocar e vai ficar um espaço vazio ali. Entra 0 no lugar, a gente vai ver isso, né? A classe que é chamada de aritmética, nos espaços que ficam, nos bits que ficam vazios, os que foram, digamos assim, deslocados, vão entrar uns, né? E no caso da rotate, né? O próprio nome está falando rotate, né? Então vai entrar os bits que foram expulsos, vão entrar lá na outra extremidade do número, né? Então os bits que foram, por exemplo, expulsos à direita, eles vão entrar na outra extremidade à esquerda e você nunca perde os bits do número, né? Porque eles são sempre, ele fica rotacional. Já na rotate do tipo lógico ou do tipo aritmético, você realmente perde bits, né? E no lugar desses bits perdidos, eles são completados ou com 0, se for uma operação lógica, ou com 1, se for chamada o shift aritmético, tá? Então, a gente consegue ver isso claramente nesses exemplos aqui, tá? Onde a gente tem um shift à esquerda lógico, né? Então, esse número aqui de entrada, o R5, né? Ele vai ser deslocado para a esquerda de 7 bits. Eu tenho um imediato aqui, né? De 7 bits, tá? Então, vão entrar 7 zeros aqui, tá vendo, ó? Vão entrar 7 zeros aqui, ó. Esses números aqui, olha. Todos esses números aqui, você consegue vê-los aqui, ó. 11100, ó. 11100, né? Agora, esses últimos números aqui, eles foram expulsos realmente, ó. Se perderam, ó. Tá? Porque ele foi deslocado à esquerda, né? Então, esses números aqui que foram expulsos, você realmente perdeu. E aqui, esse vazio que ficou aqui, porque esses foram deslocados para a esquerda, entraram zeros aqui. No caso da operação de deslocamento à direita, né? O que acontece no deslocamento à direita, né? Esses bits aqui vão ser expulsos, tá? Esses bits aqui, eles vão ser expulsos, né? Esses outros vão ser deslocados para cá. E o espaço que fica aqui vai ser completado com zeros, porque a gente está falando de um shift
Lógico, né? Então, esses bits rotacionaram nesse sentido aqui, né? À direita, tá? Então, esses bits aqui foram expulsos, né? No caso, 17 bits, né? Olha, numa quantidade aí, foram 17 bits aqui, 17 bits aqui foram expulsos, né? E os 17 campos aqui que restaram, e os campos que restaram aqui, 17, olha, 8 mais 1, 17. Foi tudo completado com 0, né? Foi tudo completado com 0. Bom, já no shift aritmético, né? Aqui é um shift aritmético de 3 bits para direita, aritmético shift right, né? Então o que é que a gente percebe, né? No lugar dos bits aqui que foram, digamos assim, perdidos, né? Que isso aqui foi deslocado para cá, para a direita, né? Então tinha esses bits aqui, esses 3 bits aqui foram expulsos, tá? E aqui, esses bits que vieram para cá, entrou o quê? Entraram 1. Em vez de entrar 0, entrou 1, né? E no Rotate Shift, nenhum bit se perde, né? Porque o que sai na extremidade direita entra na extremidade esquerda. No caso aqui, foi rotacionado, né? Para a direita, né? Então, esses bits aqui, né? Esses bits aqui que estão marcados em azuis que estavam aqui, eles apareceram lá do outro lado, né? Ó. Eles foram expulsos daqui quando rodou para a direita, mas eles vieram para cá, para o lado esquerdo, né? Então, é circular. Aí a gente tem mais 2 exemplos aqui ainda, só que preste atenção numa coisa. A quantidade, né, a ser deslocada ou rotacionada, ela não é mais dada por imediato, mas sim pelo valor de um registrador, no caso do valor R6, né? Então aqui, por exemplo, o R6, ele contém qual valor aqui, né? Ele contém, vamos calcular aqui, né? Então eu tenho aqui 1, 2, 4, então isso aqui é 4, 8, 16, né? Então, 1, 2, 4, 8, 16. 16 mais 4, 20, né? Então, a gente está falando aí de rotacionar de 20, né? Então, R8, né? R8 que está aqui. Qual é o registrador que vai sofrer a rotação? O 8. De quantos bits? 20, porque R6 contém 20. Aí ele só leva em consideração aqui o byte mais significativo de R6, por isso que ele diz que o shift amount vai de 0 a 255, porque são 8 bits que você tem aqui, né? Então, como aqui tem 20, né? Tem o número 20, então vai ser deslocado de 20, ó. Vai ser, no caso, é uma operação de rotação à esquerda, né? E entram zeros no lugar. Então, isso aqui vai ser, esse R8 vai ser deslocado nesse sentido aqui, ó. Vai ser deslocado da direita para a esquerda. Então, aqui nos espaços que ficaram vazios, que são 20, ó, 8 mais 8 mais 4, né? 8 mais 8, 16, 16 mais 4, 20, ó. Entraram 20 zeros aqui, olha. Foi tudo completado com zeros. Da mesma forma, no Rotate Right, né? A quantidade aqui foi deslocado 20 bits também, só que não se perdeu nenhum bit porque ele rotaciona, né? Então, o que foi expulso aqui, esses bits que foram aqui, né, ó, teriam sido expulsos aqui, eles apareceram aqui novamente, né? Como se fosse uma rotação mesmo, ok? Como se fosse um buffer circular, né? Além disso, né, a gente vai ver aqui as operações de multiplicação, né? A gente tem assim três tipos aqui de multiplicação, né? Então, no primeiro é uma multiplicação de 32 bits por 32 bits, porém o resultado é um resultado de 32 bits, né? E aí eu tenho o que R2 vezes R3 armazenado em R1, né? O sinal não importa. Então, tanto o R2 como o R3 eles são tratados como números sem sinal, e o resultado também é um resultado sem sinal. Vocês sabem que quando eu tenho 32 bits, né, se eu tiver um número sem sinal, os 32 bits vão ser utilizados aí para contagem, né? Então o meu número ele pode ir
ele usa os 32 bits realmente para ser contado. Quando eu tenho um número que está armazenado com sinal, o bit mais significativo é utilizado para sinal, e eu só consigo contar metade do que eu contaria. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, 8 bits, então eu só consigo, ao invés de 0 a 255, eu vou de menos 127 até mais 127, ok? Então, no caso aqui, os dados de entrada, né, eles são interpretados realmente como dados sem sinal, não é considerado sinal, tá? A gente está trabalhando com números sem sinal, né? Só que o resultado é um resultado de 32 bits. É claro que pode haver um estouro aqui, né? Porque quando você multiplica dois números de 32 bits, ele pode resultar num número de até 64 bits. Daí porque existe uma outra instrução chamada de Unsigned Multiply Long, que realmente garante que você consegue multiplicar os registradores de 32 por 32 e o resultado é de 64 bits. Porém, como o resultado é de 64 bits, ele não pode ser armazenado em um registrador de 32 bits, motivo pelo qual utiliza-se dois registradores para armazenar o resultado, né? Novamente, na instrução UMUL, né, ela é uma instrução ainda para multiplicação sem sinal. Se você quiser fazer uma multiplicação com sinal, você vai usar a instrução SMUL, né, ou Signed Multiply Long, né, que também tem um resultado aí de 64 bits, né, portanto precisa de dois registradores para ser armazenado, e também tem dois registradores fontes também. Aqui sim, tanto os registradores fontes como o resultado vão ser considerados que você está trabalhando com números com sinal, ou seja, do tipo signed. Ok, pessoal? Paz para vocês. A gente volta daqui a pouco.